Eu escuto o que o meu pastor ensina. Eu escuto o que diz o meu líder na minha religião, na minha igreja. Eu não escuto quem prega outra coisa por aqui, não. A minha atenção é só para o meu pastor. Eu só escuto a palavra de Deus na igreja. Eu pergunto a você. A Bíblia ensina isso? A Bíblia mandou você ser ouvinte do que ensina os homens por aí? Seja ouvinte da palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Aquele que vem até vós e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Nem o saudeis. Olha o que a Bíblia diz. Notai. Os que entre vós traz escândalo e pervertem a doutrina. Desses te aparta. A Bíblia não manda olhar para pastor, nem crer em pastor. A Bíblia manda vigiar com aqueles que foram levantados com a vocação para ensinar, mas observar se eles estão ensinando na palavra. Está entendendo, irmão? Está entendendo? A autoridade para a igreja não é o pastor. Os pastores ensinam isso. Está errado. Paulo não ensinou isso. E não vem com aquele texto, mas a Bíblia diz, obedecei vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam pela vossa alma. Não é assim que eles pegam para sufocar os irmãos na obediência a eles, para tomar a autoridade de Cristo dos irmãos para eles. Eles não citam isso de uma forma errada. A Bíblia não manda estar submisso, seguir, crer e ouvir a palavra de pastor. A Bíblia manda você ouvir e praticar a palavra de Cristo. O pastor é o ensinador na congregação. O pastor não é mais alto, nem mais poderoso, nem mais cheio de autoridade do que ninguém. O pastor é digno de ser questionado. Se ele não ministrar bem, tem que ter alguém na igreja para questionar. Por que ninguém questiona hoje nas doutrinas? Por que ninguém questiona hoje nas heresias que são levadas dentro das igrejas? Porque todos aprenderam a ficar calados. Porque o pastor é autoridade na igreja, não pode falar. Mas a Bíblia não ensina isso, meu amigo. Do jeito que a Bíblia diz, obedecei vossos pastores, sujeitai-vos a ele, a Bíblia também ensina, obedecei e sujeitai-vos vossos patrões. Mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, obedecei. Filhos, obedecei vossos pais. A obediência aqui não é a obediência soberana. Essa, só a Cristo e a palavra dele. Do jeito que a Bíblia manda obedecer o pastor, manda obedecer o empregado, obedecer o patrão. O filho, obedecer os pais. A mulher, obedecer o marido. Por que os pastores não pregam isso também, hein? Só prega a parte deles. Obedecer os pastores, viu? Porque seu pastor é seu líder espiritual. Mentira, irmão. Jesus disse a ninguém chamar de mestre. A ninguém chamar de pai. Espiritual não. Espiritual, meu mestre é Cristo. O meu pastor espiritual é Jesus. O meu guia, o meu pai, o meu mestre é Jesus. Pastor da minha alma. Agora, os ensinadores das congregações, nós temos que respeitar. Como devemos respeitar o professor na sala de aula? Como devemos respeitar o patrão no trabalho, o gerente, o dirigente, o supervisor? Tudo isso Deus ordena. Por que só falam de pastor, hein? Por que só mostra o povo a obediência ao pastor? Porque eles enganam vocês, para vocês ficarem submissos ao que eles determinam, como se fosse de Deus. Eu ouvi um pastor dizer que os pastores tinham que ser obedecidos, porque é o canal que Deus envia a bênção para a igreja. Olha, meu irmão, tinha ninguém para refutar isso. Ninguém se levantou para condenar isso na igreja. Todos disseram, amém, pastor, amém, meu líder, amém, meu Jesus, amém, meu guia. O povo está assim hoje. O Deus deles, o Jesus deles, é os pastores. Não, eu creio em Jesus, mentiroso. Se você cresce em Jesus, você guardava a palavra dele. Você está sendo mais praticante e devoto ao que ensina o teu pastor na tua igreja, a ponto de negar o que Jesus disse. Trabalhar para o reino de Deus, não é para o reino de igreja. Ser submisso à palavra. E está aí os pastores ditando
proibindo, determinando coisas ao povo dentro das suas instituições que vai de encontro à palavra de Deus. A ponto de ter irmão que não participa de outro culto, porque o pastor não deixa. Porque se o pastor souber que ele foi para outro culto de outro grupo de irmão, ele vai ser disciplinado. Aonde é que está isso? Aonde é que Jesus disse isso? Não, mas tem que obedecer o meu pastor. Eu tenho que trabalhar para Jesus no meu ministério. Você está trabalhando, não é para o reino de Deus. Você está sendo escravo do reino dos homens. O reino de Deus não é o teu ministério. Não se limita a uma denominação. O reino de Deus é muito amplo. É aquele que leva a verdade do Evangelho de Cristo em todo lugar. Seja ele quem for, aonde estiver. Não depende de um sistema ministério-igreja. O reino de Deus está em nós. Ele não tem aparência exterior. Não é um ministério, denominação institucional. O reino de Deus está em nós. E nós temos que propagar esse reino, que é as boas novas. Que convida o homem não a vir para a tua igreja, não a vir para o teu ministério. Mas as boas novas do reino de Deus convida o homem a Cristo, para que em Cristo ele tenha paz, salvação, perdão, seja vitorioso, tenha bênção, tenha uma presença de Deus, esteja em Deus. Não é dentro de igreja, hoje ensinam isso. Até a mensagem que pregam esse sistema religioso evangélico não é a mensagem do evangelho. Porque a mensagem do evangelho não chama ninguém para a igreja para alcançar bênção, para ter vitória, para melhorar de vida, para Deus trabalhar, para Deus operar. Venha para a igreja. Não! Até o óculos caiu aqui. Porque quando eu prego com autoridade. Mas não é a autoridade de estar aqui fazendo espetáculo de movimento, não. É a autoridade da verdade que vai destruindo, desconstruindo toda a estrutura mentirosa doutrinária das igrejas, que formam uma doutrina anátema de demônios, que leva o povo a cair da graça e a se perder da verdade. O povo hoje, muitos, estão privados da verdade de Cristo, porque estão dentro das igrejas vivendo os preceitos dos homens. Não, mas tem que obedecer ao nosso pastor. A Bíblia não manda você ser submisso a ponto de não questionar. O apóstolo Paulo vai dizer: notai os tais que não governam bem. Os tais seja digno de repreensão. Vem cá, vou te mostrar onde é que está a autoridade para a igreja. Não está em apóstolo, não está em pastor, não está em igreja, não está em ministério, não está em dirigente, não está em profeta, não está em coisa alguma. Vou te mostrar aonde está a autoridade para a igreja se submeter e andar sem se desviar dela. Paulo vai dizer, escrevendo a sua carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo vai dizer assim: se alguém vem ter convosco e não vos traz, né? Vem ter convosco, pregando um outro evangelho, que não seja esse que eu já tenho pregado. Vou dizer de novo. Ei, eu quero sua atenção a isso. Eu quero sua atenção a isso. Vou dizer de novo aqui a você. Preste atenção no que eu vou te falar. Ei, você. Vem cá, deixe tudo aí agora. Deixe tudo agora que você está fazendo. Aqui não tem negócio de sobrenatural, de palavra que Deus está mandando dizer, de palavra que você vai... Não, aqui tem a verdade, instrução. Deixe tudo agora. Venha receber essa orientação de Deus. Venha receber. Não é que desceu do céu, não. Aqui já está na terra, revelado, na Bíblia. Eis que assim diz as Escrituras. Aqui não tem negócio de dizer, eis que Deus manda te dizer. Mentiroso. Aqui tem, escuta o que diz a palavra. Aprende o que está escrito nas Escrituras. Jesus não mandou ninguém ouvir, nenhum profeta dizendo, Deus está mandando dizer, eis que Deus assim diz. Jesus disse, examinai o quê? Examinai o quê? Não vai para nenhum canto atrás de ouvir profeta, nem ninguém não. Examina as Escrituras. Tu tem ela na tua mão, examina ela. Ei, vem cá. Olha, vou te mostrar o que é a autoridade para a igreja se submeter. Não é pastor, não é papa nem padre, não é líder, não é diácono. Olha, meu irmão, deixa eu dizer mais uma coisa aqui. Tem tanto irmão vivendo uma vaidade porque eu sou diácono. Parece que são o presidente da república. Olha aí. O cara acha que é diácono e já fica soberbo. Já entra na igreja querendo que todo mundo reverencie ele. Chega no meio, você é o quê? Eu sou diácono. Respeite-me, eu sou diácono. Eu sou autoridade eclesiástica. Rapaz, quem criou isso foi os homens. Jesus não ensinou isso a ninguém.
Ao contrário, Jesus disse, entre vós, quem quiser ser o maior, se torne o menor. Oh, glória! Como é bom conhecer a verdade, irmão. Como é bom estar na luz, irmão. Por isso que esse povo que vive essa vaidade, que vive essa doutrina maldita, esses ensinamentos, estão nas trevas. Não, mas é o pastor, é a autoridade. Não, mas é o diácono. Olha, é o profeta. Olha, é o homem de Deus. Ei, homem de Deus é quem está em Cristo. É quem está na palavra. Não é profeta, diácono. Não. Sai desse engano, rapaz. Não se deixa ser levado por esses mentirosos, não. Que leva você a impressionar-se com eles, é? Você tem que ser convidado a se impressionar com a palavra. Eu vou te mostrar agora onde é que está a palavra. A autoridade está na palavra. A autoridade está na doutrina de Cristo. A autoridade está no Evangelho. A autoridade é o poder de Deus que salva o homem. Não é igreja, não é pastor, não é doutrina, não é usos e costumes. O poder de Deus para salvar o homem é o Evangelho. Paulo vai dizer, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Evangelho. Não é aquele que está vivendo uma vida devota à igreja, participando de ritual, de batismo, de ceia, de culto, de movimento, não. O poder de Deus é o Evangelho para salvar quem crê. É uma mensagem, é uma informação que leva o homem a Deus. Não é uma instituição, não é uma igreja, não é uma formalidade de vida de devoção religiosa. O caminho da salvação não é esse. Aprendam. A autoridade para a igreja, olha o que é. É Paulo que vai dizer aos irmãos. Paulo vai orientar os irmãos. Paulo nunca tomou para si a autoridade de nenhum grupo de cristão. Paulo não era pastor que nem esses homens de hoje. Paulo não vivia dentro de ministério buscando a autoridade do povo para ele. Paulo vivia ensinando a palavra nas cidades, onde tinha pessoa, levando o povo a Cristo. E ali Paulo deixava a mensagem. E os que foram convertidos ali, Paulo ia trabalhar somente para levar mais conhecimento para eles se firmarem. E a partir daí, eles eram orientados a andar, a viver na palavra. Não era dentro de igreja, de ministério formado. Nenhum dos apóstolos nunca formou nenhuma igreja ministério para ninguém estar dentro submisso, como se ali fosse o caminho para Deus, a casa de Deus, o local para Deus operar. Que nem hoje fazem. Hoje fazem assim ou não? A autoridade para a igreja não é pastor, pregador, seja lá quem for. Paulo vai dizer, capítulo 1 de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Paulo vai dizer, se alguém vier até vós, vos pregando um outro evangelho, do qual não seja esse que eu vos tenho anunciado, não o recebais. É anátema. É anátema. Não receba. Não importa se é Pedro. Pedro era autoridade. Pedro não era o chefe, o cara da igreja, não. Não importa se é João, se é Tiago, se é Paulo. Não importa quem seja o homem. A igreja é orientada a se submeter à palavra. A igreja é orientada a seguir a palavra. A igreja é orientada a devotar e consagrar sua vida à palavra. A igreja de Cristo é orientada a estar firme na palavra. A igreja de Cristo é orientada a andar com Deus, submissa e praticando a palavra. Não é dentro de submissão a homem, a ministério, a instituição. Não, se não tiver na palavra, não siga. Porém, eu quero dizer a você agora, sai de dentro desse sistema religioso que te ensina a guardar o sábado para ser salvo, que te ensina doutrinas heréticas de predestinação incondicional fatalista, que te ensina que tu tem que estar dentro de um sistema religioso evangélico, batizado, participando dos rituais, da cerimônia, dos cultos para estar em Deus. Sai do meio desses ajuntamentos que entendem que a casa de Deus é o local, é o recinto. Sai do meio desses ensinamentos, porque tudo isso é paganismo. Não viver pacto, fazer campanha, estar dentro de instituição, vivendo, consagrando sua vida a usos e costumes, a devoção, a sistema religioso, guardar sábado, viver tudo isso que os homens ensinam para buscar bênção, vitória, viver cheio de Deus, subir monte, estar não sei aonde. Isso tudo é paganismo. Não dê ouvido a esses homens. Saia do meio
desses ajuntamentos malditos que está levando vocês a apostatarem da fé, seguindo doutrina de demônios através da boca desses profetas, desses pastores, desses pregadores que diz que Deus está usando, revelando, trazendo visão. Não passa de doutrina de demônios. Desperta, irmão, tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Cuida de ti, da doutrina, pois fazendo isso te salvarás. Esse é o conselho para a igreja de Cristo. Nunca vi nenhum apóstolo, nem o próprio Jesus está incentivando ninguém a estar dentro de nenhum local. Está incentivando ninguém a se submeter à doutrina de nenhum homem. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, é a doutrina de Cristo, pessoal. O que eu prego para vocês não é da minha sabedoria, não. Eu prego é Cristo. Então aprenda alguns princípios de Deus que vai te libertar, vai te salvar, vai te levar a Deus e vai te abrir os olhos e vai te tirar das trevas. Porém, enquanto você estiver submisso numa vida achando que está servindo a Deus, dentro desse sistema, você continua perdido. Lembra de Cornélio? Lembra de Saulo, de Paulo? Lembra de Nicodemos? 3 pessoas que entendiam que estavam servindo a Deus. Todos 3 estavam perdidos ainda. Tanto Cornélio, na sua vida religiosa, na sua devoção, na sua prática, dentro da sua vida, dentro de uma devoção religiosa, onde ele orava, fazia seus rituais, dava esmola, cumpria suas obrigações, mas ele não tinha ainda a vida com Deus. Cornélio, mesmo que ele tinha um bom testemunho, era um homem de caráter, religiosíssimo, praticava suas obrigações, ele ainda estava fora da graça, fora da comunhão com Deus. Foi preciso Deus usar Pedro, levantar Pedro até Cornélio, sendo Cornélio gentil. Pedro, judeu, teve que ir lá. A cultura dos judeus não permitia, mas Jesus quebrou isso. Porque o evangelho é um só, para salvar todos que crê, seja judeu ou grego. E aí Pedro vai pregar para Cornélio o evangelho da salvação, que é o poder de Deus para salvar o homem que crê. O que crê? Quem ouve e não crê, continua aí dentro da sua devoção religiosa, vivendo o seu igrejanismo, continua perdido. Mas, olha, lê a palavra lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e o capítulo 11. Você vai ver isso que eu estou falando. Esse é o contexto todinho da história de Cornélio. E Deus diz assim a Cornélio, através de uma revelação para Cornélio: manda chamar Pedro, porque este sim vai te dizer palavras com que te salvem. Pedro vai trazer a verdade e o conhecimento para tu se salvar. Interessante é que Pedro não disse a Cornélio: Cornélio, vem para a igreja da gente. Cornélio, participa do trabalho lá. Cornélio, tem que ser membro da igreja para tu ser salvo. Pedro não disse isso. Pedro pregou Jesus a Cornélio. E a palavra vai dizer que Cornélio se converteu. Outro homem também que entendia que estava servindo a Deus, Paulo. Paulo era devoto, praticante da religião farisaica. Paulo era um fariseu. Paulo vivia o fariseanismo. Hoje tem muitos igrejanistas que acham que é de Deus porque está. Está fazendo a obra de Deus porque está. Está servindo a Deus porque está na igreja, na religião, na instituição. Paulo também entendia isso. Paulo entendia que estava fazendo as coisas para Deus. Paulo não dizia que estava fazendo para o diabo, não. Ele entendia. Mas ele estava com o entendimento corrompido. Paulo estava nas trevas ainda. Mesmo ele sendo praticante de uma religião, devoto, cumpridor. E ele vai dizer isso. Ele perseguia a obra de Deus, entendendo ele que estava fazendo a obra de Deus. Dê uma lidinha na história de Paulo. Você conhece. Paulo, quando se converte a Cristo, Paulo vai dizer: tudo agora eu tenho como perda. Tudo aquilo que eu tinha como valor, como meio de viver para Deus, eu recuo, eu rejeito, eu desprezo, porque agora eu conheci a Cristo, a luz de Deus que ilumina a mente do homem. Você já conheceu a Cristo ou está vivendo dentro de uma vida com Deus no seu entendimento pela sua religião? Outro homem também, que entendia que era de Deus, era um líder religioso, um ensinador das Escrituras de Israel. Estou falando de Nicodemos. Foi preciso Jesus pregar para Nicodemos o evangelho da salvação. Meu irmão, pare com isso.
Se converta a Cristo. Vá pregar o Evangelho. Para que vidas sejam salvas. Com a mensagem do Evangelho. Não viva o igrejanismo. Não chame ninguém para ser membro, para fazer parte de sua igreja. Não viva a sua vida devota a uma igreja. Creia em Cristo, viva o Evangelho. Prega o Evangelho. Espere na verdade do Evangelho. João 3,16 é o texto principal da mensagem do Evangelho. João 3,16. Esse texto foi dado por Jesus. O próprio Jesus. Aí, quando ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 16, Jesus vai dizer, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus está pregando o Evangelho. É Jesus falando aí, sabe para quem? Jesus está pregando a Cornélio, irmão, aí. Lê o contexto. Lê o contexto desse texto. Jesus aí está pregando a Cornélio. Jesus vai dizer a Cornélio, Cornélio, ninguém pode fazer parte do reino de Deus se não nascer de novo. Não é a tua igreja. Não é a tua instituição. Não é o teu estudo das Escrituras. Não é a tua sabedoria dentro da Bíblia. Tu tem que nascer de novo. E esse nascimento, Cornélio, não é o homem que dá. Não é dentro da igreja. Não é se convertendo a uma instituição religiosa. Esse nascimento é da água e do Espírito. A palavra de Deus. O Espírito Santo. Que trabalha na vida do pecador que ouve a mensagem do Evangelho. Quando ele crê, é gerado nele a fé que vem pelo ouvir. Pela graça sois salvos mediante a fé. E este dom é de Deus que dá ao homem. Quando ele ouve a palavra, o Espírito Santo convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. E quando o homem, depois de convencido, porque quem converte não é Deus, é o homem que tem que se converter. O Espírito Santo, ele convence o homem da verdade, do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele ouve a palavra, Deus vai trabalhar no entendimento dele para ter a noção dessa realidade, da gravidade do pecado, da justiça de Deus para punir, do juízo de Deus que há de vir. E se ele se converter, ele agora recebe o Espírito de Deus, no qual vai ser selado como propriedade de Deus, tornando-se membro da Igreja de Cristo, guardado para o dia da redenção em Cristo, perseverando na sua palavra. Deu para entender como é? Cornélio tinha que nascer de novo. Mas o nascimento é por aí. O nascimento para Deus não é vivendo a religião, a formalidade religiosa, o igrejanismo. Para nascer de novo, tem que ser trabalhado pela verdade do Evangelho, para que se converta com essa verdade que ouve e passe a receber o Espírito de Deus. Aí você vai ser inserido no reino da luz, no reino de Deus, estando guardado na promessa. É muito bom ser instruído com a verdade. Cuidado. A autoridade para a sua vida é a palavra. Vigie com o seu ensinador no grupo que você está. Se ele está te ensinando a palavra. Porque se ele prevaricar e não perseverar na doutrina de Cristo, ele não tem a Deus. Ele está sendo guiado por demônio. Saia do meio dele enquanto é tempo. É a palavra que diz. Segunda carta do apóstolo João, no versículo 8 ao 11, porque não tem capítulo, você vai ver essa verdade. O apóstolo João vai advertir os irmãos. Ele não vai dizer, olhe, seja submisso ao seu pastor, olhe, esteja ouvindo tudo que ele manda, olhe, siga tudo que seu pastor diz. João não diz isso. João vai advertir os irmãos, dizendo assim, se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, não o recebais. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Ao tal, não o recebais. E notai, os que estão entre vós, ministrando a palavra. Se eles não estiverem ministrando a doutrina de Cristo, sai do meio deles. É o que a palavra nos ensina. Porém, fica essa orientação para você, nesta noite. Seja prudente, examine as Escrituras, cuida de ti e da doutrina, porque fazendo isso,
é que te salvarás. Não é estando dentro da igreja, vivendo uma fé cega, praticando tudo que os homens mandam em devoção, em consagração, em obediência, aquilo que é determinado pelo sistema religioso evangélico. Abra os olhos, esteja na luz e deixe a luz iluminar o teu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem é que está guiando a tua vida? Quem é que está guiando os teus passos? Qual é a direção que tu está seguindo? Qual é a regra de fé e prática que tu estás vivendo dentro de uma vida com Deus? Se não for na palavra, você não está firmando sua casa em Deus. Jesus vai dizer: compara o homem prudente, aquele que ouve e pratica a minha palavra. Esse sim edifica a sua casa na rocha. Porém, vigia aonde você está edificando a sua vida de fé em Deus. Porém, todos que ouvem a palavra de Deus e praticam é bem-aventurado. Lucas 11, 28, Jesus disse isso. Bem-aventurados são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Se você nesta noite está ouvindo esta palavra que é a de Deus e vai praticar ela, você é bem-aventurado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Evangelista Wellington Ramos, esse é o meu compromisso. Pregar a verdade que liberta, nada além da verdade.